Ministério da Cultura informou que 98% dos municípios e estados optaram pela adesão da Lei Paulo Gustavo. As inscrições terminaram no final da noite desta quarta-feira. Por meio dessas inscrições, o governo federal vai repassar recursos diretos para projetos culturais em todo o Brasil. Estão previstos investimentos de pouco mais de 3 bilhões de reais para o setor cultural. Os recursos vão ser obtidos do Fundo Setorial do Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura. Desse total, 2 bilhões serão destinados aos estados e pouco mais de 1 bilhão aos municípios brasileiros. A ministra Margarete Menezes, a ministra da Cultura, diz que agora foi a Lei Paulo Gustavo e que vem aí a Lei Aldir Blanc, um sistema que continuará alimentando e fomentando as cidades por 5 anos. E aí, meus queridos liberais, eu sei que vocês detestam investimento público na cultura, certo? Olha, vocês não gostam muito. Em termos. Se vocês são liberais por inteiro, sabe aquele liberal por inteiro? Mas, olha para Antônio, mas liberal por inteiro, olhando assim no prumo do horizonte. Vocês não são muito chegados a investimento público, mas eu acho que é importante, Maninho. Veja, todas as democracias liberais têm algum tipo de investimento público na cultura, para a manutenção de museus, de orquestras, de trabalhos que são importantes para a sustentação da cultura, para a educação. É possível fazer isso de forma articulada com as escolas. O que a gente precisa discutir são os modelos desse tipo de política pública e também a eficiência. Além disso, o grau de priorização em relação ao orçamento que é destinado a isso num país que tem tantas carências, em que metade das pessoas não tem sequer saneamento básico. Então, isso é uma questão. Agora, quando a gente vai olhar concretamente, o orçamento da cultura no Brasil é muito menor do que os subsídios que a gente dá para indústrias falidas. Então, a gente vai falar daqui a pouco no programa sobre incentivo para linha branca, para eletrodoméstico, para coisas da indústria, que acontecem há décadas e décadas no Brasil, são profundamente ineficientes, gastam geralmente muito mais recursos do que a cultura. Então, enfim, tem várias camadas dessa discussão. A outra dado que tem um orçamento, como que ele vai ser dividido? Pelo menos um mérito dessa situação é que está havendo alguma descentralização, porque a lei está sendo pactuada com estados e municípios, não é algo que o governo federal vai escolher sozinho. Então, é melhor ter descentralização do que ter concentração. Quando você descentraliza, levando recursos, por exemplo, para os municípios do interior, é mais fácil que artistas menores sejam beneficiados pela lei do que se você mantivesse tudo no edital do Ministério da Cultura. Agora, isso é suficiente? E a gente poderia avançar mais? Na minha visão, sim. Na minha visão, um ponto fundamental para a cultura brasileira é o incentivo ao empreendedorismo do setor cultural. Porque os artistas, aqueles que trabalham com cultura no Brasil, em geral, têm muito talento para a sua arte, mas têm pouca formação para atuar de modo empreendedor, de modo a fazer com que o seu produto cultural chegue ao público, cative as pessoas. Então, na minha visão, a gente precisa avançar numa discussão de como fazer a cultura brasileira ser mais empreendedora. Então, nós estamos falando aí, Dani, de 3,8 bi da Lei Paulo Gustavo e 3 bi da Lei Aldir Blanc, todas mirando justamente o auxílio depois da pandemia de Covid-19. Eu acho que o Mano fez uma análise técnica, né, sobre a lei, o projeto, né, essa política pública voltada à cultura, a Lei Paulo Gustavo, que, aliás, faz muita falta. Era um grande ator, uma pessoa incrível. E eu acho que, no final de contas, a discussão deveria estar muito menos no quão bom ou ruim é a existência do programa e muito mais nas grandes prioridades do governo federal. A gente tem um governo aí que já gastou mais de 1 bi para desconto de carro popular, para compra de carro popular, que não durou nem sequer um mês direito. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 30 minutos para vocês chegarem agora. A gente está repercutindo um pouco da adesão dos municípios a duas leis, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc, que a ministra Margarete Menezes fez a liberação de alguns bilhões de reais. E o Dani estava explicando um pouco o ponto de vista dele, se ele concorda ou não com essa liberação.
Não, assim, o meu ponto de vista é muito mais ligado ao que deveria ser priorizado pelo governo federal. A gente tem um governo federal, como estava dizendo, que gastou mais de R$1 bilhão em descontos de compra para compra de carro popular. Carro popular e carros populares que podem ir até R$120 mil. Ou seja, que não atinge a base da pirâmide da população. A gente tem programas que são absurdos, enfim, que já foram implementados, anunciados, programas que já têm evidências que mostram que não funcionam, que estão sendo repetidamente implementados, inclusive com os mesmos nomes. É Mais Médicos, é Minha Casa Minha Vida, é aquela mesma história do passado. Então, assim, ao invés de gastar dinheiro com tanto de coisa que não funciona e que não deveria ser priorizado, né, você pelo menos desenhar um programa que chegue até os municípios e os estados de forma direta, em que o governo federal não tenha o poder de tomada de decisão sozinho para saber para onde vai esse dinheiro, já é algo até positivo e que, enfim, tira um pouco o poder do governo federal de tomar a decisão e favorecer os artistas que apoiaram o Lula na campanha, né? Mas, Antoninha, você como uma mulher ponderada, de centro, sensata, e no que se refere ao âmbito cultural, eu gosto muito das tuas opiniões, já desde o governo Bolsonaro, porque você sempre apontou o dedo para os absurdos que ali rolavam, e rolou muito absurdo, porque no Brasil a gente viu esse tema cultural ser debatido de uma forma completamente errada, né? Completamente errada. Então a gente viu uma galera sendo beneficiada porque apoiava um determinado campo ideológico. A patotinha. Aí depois chegou um outro governo falando o seguinte: não, tem que acabar com tudo. Não, mas peraí, existe cultura no Brasil, nós precisamos pensar a cultura no Brasil. Não é porque teve esse problema no passado que a gente tem que rechaçar todo mundo. Então, eu queria te ouvir, Antônia, como é que a gente consegue discutir cultura no Brasil sem polarizar ideologicamente? Ô Paulo, um país sem educação e sem cultura é um país capenga, né? É um país adoecido, porque tudo parte daí. Então, assim, uma cultura bem administrada, ela fomenta o mesmo dinheiro que o agro fomenta. Só para vocês terem ideia. A cultura traz muito dinheiro bem administrado. E da forma que foi dessa vez, que foi dividida para todos os estados, vai para a Secretaria Estadual, né? E de lá, a Secretária de Cultura do Estado, que vai distribuir para os projetos. Se isso for bem distribuído, e aí uma coisa que o Dani falou, os artistas hoje, Dani, eles estão muito atentos a essa parte de produção, tá? Antigamente era mais só artista, só subia no palco. Não, hoje eles estão atuando e produzindo, já cresceu muito nesse sentido. Isso é muito bom, eles estão sabendo o que estão fazendo. E tem a parte das pessoas que ficam só fazendo projetos, né? E tentando ali para ver se é contemplado. Se for de forma justa, e que não vai ser, né? Porque nunca em lugar nenhum é tudo 100% justo, mas a forma como está sendo distribuída já está muito melhor da forma que era antes, porque ficava ali numa panelinha, aquela panelinha distribuía para quem queria e o resto que se lascasse. Agora não, pelo menos a gente tem uma secretária de Estado, né? Secretária de Cultura do Estado sendo cobrado. Então é diferente, eu acho que vai ampliar mais isso aí. E eu sou completamente a favor, sim, do Estado, né, do âmbito federal, ajudar na cultura, porque uma pessoa que não tem dinheiro, eu vou resumir aqui para as pessoas entenderem, não tem dinheiro para fazer uma faculdade ou para ter um conhecimento maior, às vezes ela até ganha um convite, vai assistir ali uma peça, né, um Hamlet, vai assistir uma peça cultural de um autor brasileiro, sai de lá maravilhada, tendo o que contar, tendo o que dizer. Eu conheço aquela história. Nunca teria acesso se não fosse através do teatro, se não fosse através do cinema, se não fosse através do documentário. Então, eu sou muito a favor. A pior gestão, que é uma coisa que eu fico muito chateada com o Bolsonaro, é quando ele fala... Ele teve a pachorra de dizer que o Mário Frias foi o melhor secretário de cultura que esse país já teve. Gente, é nessas horas que a gente fala, meu Deus do céu, por favor. Não foi. Então, assim, eu acho que a gente está mais de olho, a gente está mais entendido do assunto, os próprios artistas, e eu acho que a tendência é dar muito certo, é a gente fomentar cada vez mais a cultura para o nosso país, que é necessário, sim. É isso aí, Antoninha. São 10 horas e 35 minutos na manhã desta quinta-feira. Meu querido Felipe Campos, daqui a pouquinho nós vamos ter previsões futuras, certo? Pois é, olha, de tantas histórias que estão rolando nesse mundinho movediço dos famosos. E pantanoso, né? Nós precisamos ter o quê? Uma engenhoca espiritual. Nós precisamos ter previsões, porque está começando a ficar complicado da gente entender o rumo de Juliette, o rumo de Neymar. Tudo isso tá... Então eu falei, gente... E quem vai, assim, esclarecer as coisas para nós?
E José Olha, que coisa interessante. Um dos homens que já fez mais de 60 previsões assertivas. 60. Mas ele chegou a fazer, acho que pelo menos umas 2.500 erradas, né? Não, ele sempre acerta. Sempre? Sempre acerta. Daqui a pouquinho ele vai estar... O que você tá rindo aí, ô Antônio? O que você tá rindo aí? Essa conta do Felipe tá igual às dos cracudos, né? Ele acertou tudo, não só foi 60, não tô entendendo. Antônio é uma graça, né? Turma, são 10 horas e 36 minutos desta quinta-feira, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan.